Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Vamos falar aí dessa classificação do Timão, vamos falar também sobre a partida de ontem entre Corinthians e Guarani, os problemas existentes do Timão e Corinthians confirma a contratação de Fabrício Angileri, tá fiel? Vamos trazer tudo nesse vídeo, mas antes peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É de grande importância para que a gente continue crescendo cada dia mais. Combinado, fiel? Então chega de enrolação, vamos falar de Corinthians. Antes de iniciar esse vídeo, quero trazer para vocês aqui, primeiramente, as minhas desculpas, tá? Que a gente ficou aí 2 dias sem gravar, 2 dias, eu acho que foi isso mesmo. Mil desculpas para vocês, tá, fiel? Infelizmente, tem coisas que acontecem que tomam a nossa atenção e que não dá pra gente vir aqui e cumprir com a nossa obrigação, tá? Mas foram problemas sérios, mas Deus, ele é bom o tempo todo e conseguiu consertar as coisas para que a gente pode estar aqui hoje, novamente, gravando para vocês. Quero trazer também que voltamos com a nossa programação normal, tá, fiel? Então, a partir de amanhã, já trago os 2 vídeos diários para vocês hoje. Se tiver alguma informação muito importante que chegar para mim, eu trago um vídeo ainda hoje à tarde para vocês, combinado? Então vamos falar de Corinthians, fiel, porque o Corinthians ontem empatou com o Guarani, né, pelo placar aí de 2-2. Primeiramente, vamos dar totais créditos ao Wendel Romero. Fez 2 gols, artilheiro mais do que nunca da Neoquímica Arena, um jogador que, cara, sempre se destaca, e o Romero vem sempre queimando a minha língua. Toda vez que eu critico o Romero vem e consegue se destacar. Sempre com times aí de menor expressão, é verdade, mas se destacou, foi importante, e é graças ao Romero que o Corinthians aí não conheceu a sua segunda derrota no Paulistão, e graças ao Romero que o Corinthians continua também com essa campanha impecável do Corinthians aí, perdendo apenas para o São Paulo no Clássico, tá? Fiel, não adianta eu vir aqui, desculpa, pontuar para vocês, o Corinthians errou muitos gols. Isso é normal, o Corinthians errar muitos gols significa que o Corinthians está criando. O que é importante a gente pontuar aqui são as falhas que o time ainda continua cometendo para o Corinthians tentar corrigir essas falhas para que essas falhas não aconteçam mais. E o que acontece? A gente já tem que pôr na cabeça aqui de imediato que a nossa zaga, o nosso setor defensivo, ele é um setor defensivo falho. Não é só porque jogou o Félix Torres e o Kaká. O André Ramalho vem falhando e muito também, não é pouco. Não é pouco, Fel. O André Ramalho está falhando muito também. Então hoje o Corinthians tem zagueiros fracos. Quando o André Ramalho joga, ele traz uma qualidade técnica melhor, porque ele é um zagueiro habilidoso. Ele traz uma experiência a mais. Só que está pecando também na sua parte física. E o Kaká e o Félix Torres, uma aberração, cara, ontem. Desculpa. Mas no jogo contra o Guarani de ontem foi uma aberração. O Corinthians não pode tomar 2 gols do Guarani dentro de casa. O Corinthians não pode vacilar igual vacilou aí nos mata-matas, que a gente vai pegar um time difícil agora. Não é um time fácil de ser batido. É um dos times aí que tem boas campanhas no Paulistão. Então o Corinthians, para ele voltar a se tornar campeão, ele tem que resolver os seus problemas que está acontecendo na parte interna do nosso grupo de futebol, do nosso elenco. E isso eu estou falando aqui há vários vídeos. Não só eu, vocês também nos comentários estão falando também. Eu estou acompanhando os comentários de vocês. Eu falo, vocês falam e nada é feito. A nossa zaga é fraca, o Corinthians precisa contratar um zagueiro. Ora, mas peraí, corintianeiro, o Corinthians não tem dinheiro. Mas o Corinthians contratou 15 jogadores sem dinheiro. Por que agora não? Por que agora que o time precisa de um elenco reforçado? Eu falei aqui, fiel, quantos e quantos vídeos eu falei. O elenco do Corinthians é bom. Falta pouco para ficar um elenco melhor ainda. Falta aí um zagueiro, falta um lateral, falta um atacante, para a gente deixar esse elenco mais enxuto. O ideal seria mais 2 zagueiros, mais 2 laterais, um meio e um atacante. O ideal seria isso, tá? Mas como o Corinthians não tem grana para o ideal, então o básico do básico. Pelo menos mais um zagueiro, pelo menos mais um lateral e pelo menos mais um atacante. Porque mesmo que o Romero venha fazer 2 gols, a gente precisa ainda de mais um atacante. Porque não é todo jogo que o Romero se destaca, não é todo jogo que o Romero consegue ser esse Romero que foi ontem. E com a saída do Pedro Henrique, que não vinha colaborando, a gente precisa de um ponta direita rápido. A gente tem o Thales Magno, que é uma ótima opção, tem o Romero, que é uma ótima opção, falta um ponta direita rápido, porque o Romero, a sua característica não é a velocidade, tá?
Então falta pouco para o Corinthians tornar esse time bom. E agora, com o mercado da bola prestes a fechar, não tem mais contratação a não ser o Fabrício Angeleri que vai chegar. Agora as contratações são só para a segunda janela. Então vamos iniciar o Brasileiro assim, a pré-Libertadores assim, sem contratar jogadores. Sem contratar as principais peças do Corinthians. Agora, eu estou errado, Fiel? O que vocês viram de Matheus Bidu e Léo Maná ontem? Me fala nos comentários. Porque eu vi dois laterais que não são laterais. Eu vi dois jogadores que, com todo respeito ao ser humano que são, todo respeito ao atleta que são, todo respeito ao ganha-pão deles, não são laterais para atuar no Corinthians. Hoje não estão capacitados para jogar no Corinthians. E muito menos o nosso lateral titular, que é o Hugo. Eles não estão capacitados para jogar no Corinthians. O Matheus Bidu não consegue dar um cruzamento contra o Guarani. O Matheus Bidu não consegue fazer uma linha defensiva contra o Guarani. O Léo Maná não acerta um passe, não dá um cruzamento. Fiel, não existe lateral que não dá assistência. Não existe um lateral que apoia bem e que deixa de apoiar bem e que deixa de defender bem. Laterais assim são laterais para times de menores expressão. Laterais como o Matheus Bidu, lateral como o Hugo, lateral até como o Mateuzinho, vai me desculpar. O Mateuzinho ainda também não é aquele lateral que o Corinthians merece. Mas ainda é menos pior do que o Léo Maná, menos pior do que o Hugo, menos pior do que o Matheus Bidu. Então, é a mesma coisa que a gente vem falando, vocês percebem? Todos os jogos, o problema é Matheus Bidu e Maná. Matheus Bidu, Léo Maná, zagueiro. Matheus Bidu, Léo Maná e zagueiro. Todos os jogos, os erros são deles. Porque todos os jogos, eles cometem os mesmos erros. Erros de marcação, erro de preparo físico do senhor André Ramalho quando joga. Ontem o Cacau Félix Torres, a gente viu que não não tem como. Então, são os mesmos erros que estou falando aqui para você. Chega a ficar um vídeo repetitivo, porque fica maçante, porque todo vídeo são os mesmos erros que nós estamos falando. Agora, espera um pouco, Fiel, nós somos torcedores, tá? Eu comento, trago informações, vocês torcem, vocês também informam, tem muita informação que eu pego com vocês nos comentários, aqui a gente é humilde em reconhecer. Nós somos Corinthians, não somos pagos para ver os erros que o Corinthians tem. Lá eles têm o centro de inteligência de futebol, eles têm a equipe técnica que é caríssima, querendo ou não é 1.200.000 por mês, e mesmo assim eles não conseguem identificar esses erros. Mesmo assim, será que a diretoria ela não tem o padrão financeiro mínimo para ir lá e contratar um zagueiro? Para ir lá e contratar um lateral, como contratou agora o Fabrício Angeleri, quase no final do fechamento da janela? Então, Fiel, o Corinthians precisa de contratações. Se o Corinthians não contratar, a gente ainda, vai me desculpar, mas a gente ainda não pode ser considerado o principal time a ser protagonista. E não estou falando se a gente deixar de ganhar um paulista. O Corinthians é o time que mais tem paulista. Acontece que o peso de estar 6 anos sem ganhar pesa para um time do tamanho do Corinthians, para um time da expressão que o Corinthians é. Pesa, e muito. 6 anos para um time da nossa tradição, do tamanho da nossa torcida, pesa e muito. E por causa de alguns pequenos ajustes, o Corinthians pode deixar de se consagrar campeão. Ah, corintianeiro, mas você está jogando aí azar no Corinthians? Muito pelo contrário, Fel. Eu torço quando o Romero fez o gol ontem, eu vibrei igual criança. Contra o Guarani, sozinho aqui dentro de casa. Então é lógico que eu vou continuar amando esse clube de futebol. Mas a gente tem que pontuar os erros que o Corinthians comete, tá? Não adianta falar, o Corinthians criou, o Corinthians errou gols. Errou, Fiel, errou. Mas não adianta, os erros são os cruciais, são os principais erros que o Corinthians precisa ser reparado são a zaga e também as laterais. Se não arrumar, não adianta, o ataque pode funcionar, o meia pode funcionar, mas os laterais e a zaga vão deixar de funcionar. Em algum momento ou outro o Corinthians vai sofrer uma derrota ou um empate desnecessário por causa desses elementos, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. E não é para menos, né, Fiel? O Corinthians contratou aí o lateral esquerdo Fabrício Angeleri. Agora já está certo, tá, Fiel? Ele é lateral do Corinthians, chega aí no timão, já com status de titular, não tem nem que pensar, porque Matheus Bidu e Hugo não tem nem condições. É um jogador que não estava atuando, é um jogador que teve uma boa fase no River Plate. Se eu não me engano, ele atuou pelo Godoy Cruz também, onde teve uma passagem singela, mas teve uma passagem boa também. É um lateral experiente de 30 anos,
É um lateral que o Ramon Dias conhece muito, indicação do Ramon Dias, tá? Não foi o Cefute, foi o Ramon Dias que indicou esse lateral, então espero que a comissão técnica saiba o que faz. Já disse para vocês que teremos uma experiência melhor deste atleta quando ele estiver atuando em campo. Não adianta a gente chegar agora e falar resolver os nossos problemas, porque o que nós temos são vídeos do YouTube. Porque pelo seu atual clube ele não atuou, né? Principalmente nessa temporada ele não atuou. Então não tem como a gente falar, ó, é um jogador que teve tantas partidas, com tantas assistências, com tantos gols. A sua principal característica é a ofensividade, a sua principal característica é o setor defensivo. Não tem como a gente expressar isso para vocês, porque ele não atuou. É um lateral que pelo menos no River Plate apoiava muito bem e se defendia muito bem. E teve bastantes assistências no River Plate, bastantes cruzamentos à área, que é o importante também, um lateral que saiba apoiar o ataque para ajudar naquele setor ofensivo ali da nossa lateral esquerda, certo, Fiel? Então é um lateral que já deve chegar nos próximos dias, deve se apresentar nos próximos dias e a gente vai ver o lateral aí na fase de eliminatória, tá, Fiel? Então depois que o Corinthians cumprir a primeira fase de eliminatória, na próxima, que a gente deve pegar aí o Red Bull Bragantino ou o Santos, São Paulo ou outro clube, não me recordo agora, vocês podem comentar aí nos comentários. Aí sim, o Corinthians terá a chance aí de se consagrar, tá, Fiel? De se ter um lateral melhor, pelo menos. Desculpa, tá? O meu erro, tá? Então, Fiel, o que eu quero trazer de informações para vocês é isso, alguns comentários sobre o jogo, sobre a contratação também do Fabrício Angileri. Vou ver se trago outro vídeo para vocês hoje à tarde ainda, tá? Falando aí mais um pouquinho sobre o Corinthians, estou esperando algumas confirmações também e já trago para vocês. Se não, a gente volta no nosso horário habitual, aí de 2 vídeos diários a partir de amanhã. Combinado, Fiel? Quero agradecer demais a sua presença mesmo, expliquei a minha ausência aí, espero que vocês possam me desculpar. O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!